Lucy recebe uma ligação do hospital e informa a Luz que Pablo despertou. Aliviadas, as duas correm para o hospital. Ângela é tomada por uma grande felicidade ao ouvir de Geraldo que Pablo despertou. Animada, ela quer celebrar com os amigos, mas Geraldo solicita uma conversa antes. Ele revela que Álvaro sugeriu a possibilidade de ela reapresentar o projeto da clínica em Real do Mar. Ângela, no entanto, desaprova que Álvaro tome decisões que não lhe competem. Diante disso, Geraldo pergunta se o que Álvaro disse não é verdade, e Ângela confirma que sim, esclarecendo que seu desejo é doar a clínica à sua comunidade. Ela aproveita o momento para perguntar se Geraldo estaria disposto a ajudá-la. Ele, com prontidão, afirma que sim, que está ao seu lado para o que precisar, mas questiona se ela já está pronta para partir. Ângela admite que sim, pois tanto ela quanto sua mãe têm enfrentado muitas dificuldades na capital, ainda mais agora que não poderá ficar ao lado de Leonardo. Além disso, ela acredita que essa mudança será o melhor para o bebê. Ela então compartilha seus planos, primeiro libertar sua mãe e depois encontrar uma forma de concretizar a clínica. Geraldo, preocupado, pergunta sobre seus estudos, ao que Ângela responde que poderá continuá-los em uma cidade próxima a Real do Mar. Com os olhos marejados, Geraldo não consegue conter as lágrimas e, com um nó na garganta, pergunta se Ângela quer partir seu coração de tanta tristeza, pois não sabe como ficará sem ela. Ângela, em um gesto de carinho, garante que também sentirá saudades. Geraldo, tentando conter a emoção, pede que ela não dê atenção às suas fraquezas e promete que encontrará uma maneira de ajudá-la. Eles se abraçam afetuosamente. Luz chega para ver Pablo, que ainda desorientado pergunta o que aconteceu, recordando que estavam se casando quando Félix apareceu. Luz explica que Félix atirou nela, mas Pablo se colocou na frente, salvando-a. Pablo, confuso, questiona se o casamento ocorreu e Luz revela que ainda não, mas que eles se casarão assim que ele estiver completamente recuperado. Ela também informa que Félix está sendo perseguido pela polícia e está ferido. Clara mostra a Dário a novela gráfica que ela e Sebastian estão criando juntos. Dário elogia tanto as ilustrações quanto a trama. Clara comenta que Sebastian é muito talentoso e realiza trabalhos incríveis. Ela explica que na história, Clara é uma mulher que voltou à vida graças a um vampiro, ou seja, Dário, mas ele é um vampiro bondoso, apaixonado por ela, que lhe dá uma mordida para lhe conceder a eternidade. Dário fica desconcertado por ser comparado a um vampiro, mas Clara explica que é uma metáfora e pede que ele não interprete de forma negativa. Para Dário, o mais importante é que Clara está feliz fazendo algo que ama. Clara afirma que contar sua própria história é algo extremamente cativante. Dário admite que teme que Sebastian possa estar interessado nela, e Clara pergunta se ele está com ciúmes. Dário, nervoso, sorri e nega, mas Clara garante que ele não tem motivos para isso e o abraça. Em um esconderijo, Valdomiro faz um curativo na ferida de Félix, alertando que a lesão pode infeccionar, ressaltando ainda que Félix perdeu muito sangue. No entanto, Félix se recusa a ir a um hospital e bebe o uísque diretamente da garrafa. Na vila, Guigo ajuda Abel a escrever um cartão em formato de uma limusine, desejando melhoras a Pablo. Abel elogia o esforço de Guigo, dizendo que ele fez um ótimo trabalho. O menino reconhece que é um excelente profissional e afirma que Pablo irá gostar. Leonardo chega em casa e entrega um muffin de chocolate para Salma, junto com um presente para o bebê. Salma agradece sem entusiasmo e pergunta como foi no trabalho. Leonardo conta que Duarte faleceu e Salma admite que nunca teve muita simpatia por ele, comentando que cada pessoa recebe o que merece. Leonardo, surpreso, pergunta o que ela quis dizer e Salma rapidamente se corrige, desejando que Duarte descanse em paz. Leonardo se oferece para preparar o jantar, mas Salma diz que não está com apetite. Ele sugere assistirem a um filme ou uma massagem, mas Salma continua abatida e revela que tem sonhado que seu bebê morre em seu ventre, temendo que seja um presságio. Leonardo tenta acalmá-la, dizendo que ela precisa pensar de forma positiva e acredita que o estresse da gravidez esteja afetando seus pensamentos. Salma pede que ele não a deixe sozinha, pois tanto ela quanto o bebê precisam dele. Enquanto isso, Álvaro observa a Ângela cantando para o filho na incubadora. É a mesma canção que a avó Conceição costumava cantar para Ângela.
Por telefone, Samantha diz a Jorge que não entende por que a transferência não foi realizada, mas garante que à tarde fará o depósito antecipado para a reportagem. Irritada, Samantha pergunta a Oscar por que o dinheiro de Jorge não foi transferido, assim como o pagamento para os jornalistas convidados à sua apresentação sobre o futuro do consórcio Vega. Oscar explica que a verba de relações públicas foi cortada, por isso não conseguiu efetuar os pagamentos. Samantha pergunta quem autorizou tal absurdo e Oscar responde que foi Geraldo. Samantha, bufando de raiva, invade a sala de Geraldo e exige saber por que ele cortou o orçamento de sua área. Geraldo, calmamente tirando os óculos, responde que está cansado de vê-la desperdiçando dinheiro que ela não ganhou e que não lhe pertence com futilidades que nada têm a ver com o hospital. Samantha, aborrecida, afirma que agora terá que cancelar tudo e que está em um grande problema. Geraldo então anuncia que assumirá o controle das finanças do consórcio e que muitas mudanças estão por vir. Quando Samantha diz que ele não tem o direito de fazer isso, Geraldo retruca que tem sim, porque ele é o presidente do consórcio, o qual ele e Beatriz fundaram muitos anos atrás. Ele ainda relembra que foi Samantha quem iniciou esse conflito e agora ela terá que lidar com as consequências. Samantha, furiosa, avisa que Geraldo não faz ideia do problema em que se meteu e adverte que ele agora conhecerá a verdadeira Samantha. Enquanto isso, Flávia e Dário chegam ao consultório dela com as cinzas de Duarte, lamentando que o médico tenha terminado sua vida de forma tão solitária. Dário encontra alguns documentos de Flávia e questiona por que ela continua tomando decisões escondidas. Flávia responde que Dário não deveria estar lendo seus papéis e explica que está apenas tentando uma vaga no Canadá. Dário então questiona por que ela não inclui em seus planos e não discute as decisões com ele. Flávia rebate dizendo que é Dário quem não a inclui em seus próprios planos. Dário acusa Flávia de querer partir porque está apaixonada por Júlio. Flávia sugere que Dário não interfira em sua vida pessoal, assim como ela não interfere na dele. Dário diz que sua mãe está agindo de forma errada e Flávia retruca, perguntando se ele acha justo tirar a juventude de Clara. Dário reafirma seu amor por Clara, mas Flávia lembra que às vezes amar significa abrir mão. Ela aconselha a Dário a permitir que Clara encontre alguém mais jovem se ele realmente a ama como diz. Em seu quarto, Mirtes segura um maço de dinheiro e comenta com Júlio que ele se tornou um cliente muito mais valioso do que nos velhos tempos. Júlio admite que ela também melhorou com o passar dos anos, o que deixa Mirtes convencida. Apressada, ela pede que ele saia logo antes que alguém o veja. Júlio, enquanto calça os sapatos, tem consciência de que, se for visto, ele deve dizer que é apenas um comprador da galeria. Assim que Mirtes sai, ele discretamente recupera seu gravador e deixa o local. Ao telefone, Samantha confirma que o evento segue conforme o planejado e que a transferência será feita no dia seguinte. Álvaro a convida para jantar, sugerindo que conversem, mas Samantha, abalada com as ações de seu pai, recusa o convite. Álvaro propõe que eles conversem mais tarde em casa. Curiosa, Samantha pergunta sobre o que ele deseja falar, ao que Álvaro responde que é sobre o futuro e a felicidade deles, deixando-a um pouco mais animada. Enquanto isso, Geraldo instrui Nancy a ignorar tudo o que Samantha falar. Nancy tenta abordar a questão dos contratos, mas Geraldo é interrompido por uma ligação de Mirtes, que diz ter recebido o pagamento de um cliente da galeria e o convida para almoçar. Geraldo, no entanto, prefere convidá-la para um restaurante simples na esquina da vila para relembrar os tempos em que estava começando sua carreira. Mirtes finge apreciar a ideia. Nancy, por sua vez, alerta Geraldo de que Samantha provavelmente irá contra-atacar agora que ele cortou seu orçamento. Geraldo, confiante, decide esperar e ver qual será a reação da filha. Guigo e Abel entregam a Pablo o cartão que fizeram juntos. Apesar dos erros de ortografia, Pablo aprecia o gesto com carinho. Abel faz chacota notando a emoção no primo e Pablo pergunta se ele já chorou por sua causa. Abel tenta negar, mas Guigo entrega que o ouviu chorando no banho. Pablo admite que também teria chorado por Abel e este meio sem jeito confessa que chorou só um pouquinho, mas implora para que Nancy não descubra. Embora Pablo brinque que ela deveria saber que Abel é um chorão, ele promete guardar o segredo, mas Guigo exige receber tortas como pagamento pelo silêncio.
Em seu consultório, Leonardo recebe um envelope contendo as investigações do inspetor Benjamin, onde estava registrado que Sandro faleceu devido ao consumo excessivo de álcool combinado com antihipertensivos. Mirtes conhecia Aníbal muito bem, mas negou essa relação em suas declarações. Além disso, Sandro possuía um seguro milionário, o qual Mirtes tentou reivindicar, mas não conseguiu receber. Benjamin questionava se Leonardo sabia da conexão entre Mirtes e Aníbal e qual seria o papel dele nessa história. Agora Leonardo se pergunta o que Mirtes esconde. Clara compartilha com Dário como termina o capítulo da história de amor deles, destacando que aquele seria o único caminho para alcançarem a felicidade. Júlio ouve a gravação da conversa entre Samantha e Mirtes e fica atônito ao descobrir que Leonardo é na verdade seu filho. Ângela chega ao consultório de Leonardo para comunicar sua decisão de que eles não se verão mais. Na mansão, Álvaro confessa sua paixão por Ângela e pede o divórcio, pois não pode mais manter essa farsa. Ângela informa Leonardo que retornará em breve para Real do Mar, já que tudo começou a desmoronar desde sua chegada àquela cidade. Leonardo, por sua vez, relembra que os problemas começaram em Real do Mar, quando ela se casou com Álvaro. Ângela reconhece que tudo foi um erro desde o início e Leonardo pergunta se conhecê-lo também foi um equívoco. Ângela responde que o erro foi se apaixonar por ele. No entanto, para Leonardo, se apaixonar por ela foi a melhor coisa que lhe aconteceu e ele acreditava que Ângela sentia o mesmo. Ângela questiona por que alimentar ilusões se eles jamais poderão ficar juntos. Leonardo afirma que o pouco tempo que passou com ela vale mais do que toda a sua vida, e ele entende que a dor de não estar com ela é o preço a pagar pelos erros que cometeu. Ele confessa que foi com Ângela que aprendeu o verdadeiro significado do amor. Ângela admite que aconteceu o mesmo com ela, pois o que sentiu por Álvaro foi apenas uma ilusão. No entanto, Ângela concorda que Salma e Samantha têm razão ao afirmar que enquanto ela estiver presente, elas nunca terão um casamento em paz. Leonardo conclui que é uma tortura para ele não poder beijar Ângela e dizer que a ama. Samantha, fora de controle, afirma a Álvaro que ele não vai debochar dela e que é a Ângela quem deve partir. Álvaro tenta explicar que mesmo se Ângela for embora, isso não mudará seus sentimentos por Samantha. Irritada, ela lhe dá um tapa. Álvaro admite que mentiu para ela e para si mesmo ao dizer que ela era o amor de sua vida. Samantha, agora segurando uma garrafa de vinho, diz que não permitirá o divórcio, bebendo direto da garrafa. Álvaro comenta que ela está piorando a cada dia e tenta pegar a garrafa, mas Samantha quebra na cabeça dele, deixando-o atordoado. Álvaro cai tonto e Samantha o deita na cama. Ele pede um médico, mas ela afirma que ele não irá a lugar algum. Em seguida, ela coloca algumas gotas de uma substância na boca de Álvaro, que não consegue reagir. Paralelamente, Ângela conta a Leonardo que uma nova testemunha se dispôs a depor para ajudar a provar a inocência de Adela, trazendo a esperança de que sua mãe será libertada. Leonardo se prontifica a ajudar no que for necessário e Ângela pede que ele assine alguns documentos para que ela possa continuar seus estudos. Leonardo diz que será uma honra anunciar a todos a excelente enfermeira que ela é. Quando Ângela pergunta como ele está, Leonardo admite estar preocupado com a depressão de Salma. Ela tem sonhado com a bebê morta em seu ventre e teme que isso seja uma premonição. Ele conta que fará todos os exames necessários, mas acredita que Salma esteja imaginando coisas. Ângela sugere que talvez Salma esteja fingindo. Leonardo concorda, mas diz que de qualquer forma não pode arriscar. Dário garante a Clara que a ama, embora tenha medo por ela. No entanto, ele aceita fazer o que ela propôs, mas precisam planejar com calma. Clara insiste que o momento é agora e consegue convencer Dário a se casarem no mesmo dia. Na sala de Nélida, Júlio tenta insistentemente ver Leonardo, mas Nélida o aconselha a voltar mais tarde. Valdomiro chega com remédios para Félix, que está com a ferida infeccionada, e reclama da demora do médico. Ele sugere que Félix vá a um hospital, mas Félix recusa, dizendo que prefere esperar o médico e que pretende matar Luz. Abel e Guigo propõem cantar para Pablo, mas Luz avisa que ele já adormeceu. Ed revela estar preocupado com o estado de Pablo e sugere que conversem com Leonardo. Samantha informa a Oscar que Álvaro está indisposto e que ela cuidará dele. Álvaro, dopado, continua pedindo por um médico, mas Samantha insiste que ele precisa de amor. Ela então começa a tirar sua roupa e o beija com a intenção de abusar dele.